E aí pessoal, como vão? Canal Sandbox, o que nós vamos fazer hoje? Eu quero configurar junto com vocês e explicando ponto a ponto sobre as configurações gráficas do Flight Simulator 2020, tá ok? Então você vai lá em geral, ó, dá uma olhada, até nem não tá extremamente bonito, mas também não tá ruim, tá ok? Então como que você vai fazer para rodar na sua máquina aí? Deixa eu afastar um pouco. Lembrando que eu tô gravando também. Então, seguinte, vamos lá em geral. Primeira coisa que você tem que saber, se você vai colocar em tela cheia, qual é a resolução da sua tela. No caso aqui, o meu é 1366 por 768. Então eu coloquei, ele vai vir por padrão, provavelmente vai vir em resolução 4K ou mais, tá ok? Quanto menor a resolução aí da tela, melhor vai ser para a sua máquina. Qualidade de renderização global, você tem baixo, médio, alto. Coloca no médio e vai equalizando o resto. Por quê? Porque isso aqui vai deixar tudo no médio. Sincronização vertical. É o seguinte, V-Sync aqui. Para que você vai usar isso? Dá uma olhada, se você está medindo aí a sua GPU como tá e sua CPU e sua GPU, você está lá medindo ela. Sua CPU está batendo 90% de uso. A sua GPU está batendo 80, 90 também aí ou mais. Tá chegando no 100% de uso. O que está acontecendo nisso? Isso chama-se gargalo. Então ela está batendo o gargalo ali. Por quê? Porque ela já está indo trabalhando no extremo, no limite dela. Se você ligar o V-Sync, vê se a conversa não vai ficar mais equilibrada entre a CPU e a GPU. Coloca nos comentários. Quadros por segundo. Vou explicar sobre os quadros por segundo. Nosso cérebro ele é capaz de identificar até 48 quadros por segundo. No caso aqui, se você está simulando ou jogando um game que precisa te entregar quadro a quadro, é melhor você ter quadros mais altos, como 60 quadros por segundo, 120 quadros por segundo. Mas no caso, a nossa mente consegue entender até 48 quadros por segundo. O que é um quadro por segundo? Ou quadros por segundo? Um quadro por segundo daria para você ver uma folha a cada segundo. 20 quadros por segundo são 20 folhas por segundo, então é bastante. Isso é para criar um efeito de animação, certo? Abaixo dos 12 você já consegue entender que a figura é uma figura estática. Então, o cinema tradicional ele costuma usar 20 quadros por segundo e nós estamos bem habituados com isso. Então, se você usar nos 20 quadros por segundo e achar que tá bom, mantém nos 20 quadros por segundo que sua CPU e GPU ela vai cair aí pela metade do que estava usando. Se você conseguir os 30, bom. Se você conseguir os 60 nesse game aqui, ótimo, perfeito. Escalonamento de renderização. Tua renderização, ela vai ficar aí, usar mais de 100%, você vai ter que usar um exemplo super exemplo SSAA, tá ok? Mas o ideal é você manter na configuração. Quanto maior, melhor graficamente vai ficar, tá ok? Suavização, estou usando TAA, é a mais bonita, mas em vários programas, softwares, jogos, se usa FXAA, DLAA. A forma de renderização mais bonita nesse caso aqui é o Temporal Anti-Aliasing. Fornece qualidade mais alta ao custo mais alto em poder de computação. Também você vai ter que ver. Tudo que você der para sua máquina, você vai ter que tirar de algum canto, dependendo de como é configurado sua máquina. Se o seu CPU ele trabalha um pouco mais lento, então você joga a carga na GPU. Se você jogando a carga na GPU está forçando a CPU, se sua CPU está trabalhando melhor, você distribui para nenhum nem outro ficar sobrecarregado. Não sei se consegui ser claro nesse assunto, mas tem muitos técnicos que explicam sobre isso na internet. Por exemplo, eu vou jogar aqui como que eu posso dizer? Nível de detalhe terreno não. Vamos pegar um exemplo aqui melhor.
Resolução de textura. Coloco na textura no Ultra. O que eu vou fazer com isso? Vai ter impacto na placa de vídeo. Então a placa de vídeo vai trabalhar mais. Aí como que você vai ter que colocar todo o resto no Ultra? Se sua placa de vídeo já está fazendo a resolução de textura no Ultra. Tá entendendo? Você tem que tirar de algum canto. Se seu computador não tem tanta potência assim. Mas dá para rodar bem no baixo, no médio, no alto. Você vai ter que ver como você vai se adaptar. Se você quer, por exemplo, mais resolução de gráfica, resolução de textura, você vai ter que tirar em frames por segundo. Quanto mais frames, você vai entregar mais folhas, por assim dizer, mais páginas de animação. Então você vai ter que vai ter um poder de CPU, ele vai estar gargalando, sua GPU vai estar gargalando também. Bom, o resto eu não vou ficar falando muito, eu vou só deixar como que eu coloquei na minha configuração. Lembrando que meu PC ele não consegue rodar tudo no Ultra, que esse jogo é muito pesado. Esse simulador. Seguinte, então tela 1366, 768, tá rodando 20 frames por segundo, mas o ideal é uns 30 frames, já dá pra ficar bem suave. 60 frames é o melhor. Suavização TAA, nível de detalhe de terreno, você pode copiar isso aqui, dados vetoriais de terreno, árvores, nível de detalhes dos objetos, tá 55, vai vir por padrão 25, nuvens volumétricas Ultra, eu acho bonito no Ultra, vou mostrar o efeito. Sempre que sair, aplique e salva. Vou pegar aqui ó, no Ultra, só para vocês darem uma olhada numa tempestade. Veja como o computador já começa a processar de forma mais complicada. Olha lá no fundo a nuvem. Mas no alto você já vai ter um bom padrão. Dentro da cabine, ó, cockpit, com efeito de chuva. Isso também você pode configurar lá no geral, certo? Vamos voltar para o céu claro. Ah, mas eu não gosto de rodar a 20 frames, eu acho que é ruim, que é... Não, não pensa dessa forma, entendeu? Você vai rodar de acordo com o que a sua máquina suporta rodar. Entendeu? E tá contente com aquilo que está acontecendo na simulação que você está conseguindo desempenhar. Dados vetoriais de terreno é onde exatamente vai estar a rua em relação à malha de terreno. Edifício, eu achei que no alto ele ficou parecendo um cartunesco. No médio já tá tranquilo. Árvores no médio também. Grama consome muita memória RAM. Você pode até desligar. Fica a seu critério. Mas o cenário lá embaixo desligado fica diferente. Eu deixo ligado no baixo. Nível de detalhe de objetos 55, por padrão vai vir 25. Aqui vem 25, lá vem mais alto. Aqui vem mais alto um pouco. Então nuvem está no Ultra, resolução de textura você vai escolher, filtragem anisotrópica, vai copiando aí. Se eu ver alguma coisa que eu tenho que comentar, eu vou comentar. Ó, vamos começar aqui por cima. Certinho? Bloom, ligado. O Bloom, ele dá um efeito de câmeras também mais ou menos do que a gente vê pelo cinema. E você pode fazer correção de lente, de colocar reflexo, atualização do Glass Cockpit. Por quê? Fazendo isso, por exemplo, efeitos como os dos quadros, que você estava vendo assim, você vai estar vendo assim, ó. Depois você está vendo assim. Daqui a pouco você está vendo borrão, né? Como se fosse um borrão. São efeitos que se usa para disfarçar ou maquiar. Eu acho que já até devo ter falado isso aqui no canal. Efeitos que você usa para maquiar esse problema, certo? Sombra de terreno. Só que eu ia falar sobre isso aqui, ó, filtragem anisotrópica e super sample de textura. Isso é para você suavizar bordas, beleza? Então, espero que eu possa ter ajudado vocês. Não deixe de inscrever-se no canal, deixar seu like, que você gostou, sua opinião, coloca nos comentários. 20, 30 ou 60 frames, como que você rodou aí seu simulador? Valeu, falou!